tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a pertinência evolutiva dentro da autodiscernimentologia para o debate. É a condição da consciência lúcida capaz de manter o predomínio das manifestações autopensênicas de modo apropriado, ou seja, invariavelmente no megafoco prioritário da própria evolução consciencial, cosmoética, universalista e interassistencial, sem desvios regressivos. A adequação pessoal à dinâmica evolutiva, a coragem no enfrentamento da autoevolução lúcida, a dinamização técnica da própria evolução, a capacidade de ajuizar, o senso autocrítico. Agora, a autoverificação permanente da natureza da intencionalidade pessoal, a autorreflexão cosmoética, a coragem para enfrentar os autotrafores e autotrafares, a busca de autodesafios cosmoéticos, a implantação de circunstâncias adequadas aos fins evolutivos, a adequabilidade evolutiva dos interesses pessoais, os argumentos pertinentes, a obtusidade da impertinência anti-evolutiva, os atos mentais somáticos coerentes com a evolução consciencial. E por aí segue. Eu li mais ou menos a metade do material da fatologia. Agora, no fim, nós apresentamos a pertinência evolutiva e a demonstração cabal da autovivência teática, da inteligência evolutiva pela pessoa, homem ou mulher, em qualquer idade, tempo, latitude ou formação cultural. Você vive atento à pertinência evolutiva? Você emprega alguma técnica para se manter atualizado quanto à acumulação dos ganhos evolutivos? Esse é o verbete 1190. Tem 4 páginas, 46 logias, ou sessões aqui. Sessões não, mas são as partes, os tópicos. E tem 9 máximas. Se quiser aumentar aqui, a crescendologia pode aumentar, que só faltam 2, tá certo? Agora, nós temos aqui umas perguntas. Meu sobrinho viu a mãe ser assassinada com 7 anos pelo sogro, meu pai. Agora, com 18 anos, é dependente químico. Já tentou suicídio 3 vezes. Mora com minha mãe e o pai se sente vítima da situação. Está internado em uma clínica pela 2ª vez. Como agir com ele quando sair? Estamos muito preocupados. A primeira coisa num caso desse é que ele só deve sair da clínica quando der uma alta adequada para ele. Você já tentou suicídio 3 vezes, já foi na clínica 2ª, precisa ver quando é que ele deve sair. O ideal seria ele arranjar um trabalho junto da clínica, alguma coisa que pudesse melhorar. Ele tem que se sentir útil na vida para dar valor para o próprio corpo e à vida dele. Mas tem que acabar com o processo da abstinência, né? Do problema químico. Isso aí tem que ter assistência. Aí é preciso ver que ele está com 18 anos, a clínica é o melhor lugar para ele, é o paraíso para ele aí, é a única saída. Precisa examinar isso com calma, clínica. No detalhismo, poderia explicar o item mitologia, a queda do mito da inexistência da regressão evolutiva? Seria retrogradação, mudança de gênero, homem, animal? Não, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos falando é o seguinte, o mito da inexistência da regressão evolutiva. Tem gente que acha que a consciência não regride. Sim, ela estaciona. Quando ela estaciona, ela regrediu. Então, o que nós estamos chamando aqui é o estacionamento. É a hora que a pessoa ficou estacionária, ela não faz nada. Isso é uma regressão. Por quê? A consciência tem que estar em movimento. Esse movimento significa realização. Então, se não está realizando, é porque há uma regressão. De modo que não tem nada que ver com mudança de gênero, homem, animal, não tem nada disso, não. O problema é o seguinte, se a sua vida está boa demais, tenha cuidado, porque às vezes ela está estacionária.
Se está estacionado, você está regredindo, você está perdendo tempo. O que eu considero como regressão? É a pessoa que o mundo está caminhando e ela está parada aqui atrás. Então ela ficou na rabeira, ela regrediu, ela está lá para trás, porque o mundo já caminhou. Então o estacionamento, ou a vida estacionária, é que é a regressão da consciência, porque vitalidade, vida e consciência significa movimento, ação. Eu queria dizer para vocês sobre a técnica da inversão interassistencial. Escuta só, não é inversão existencial, não. Eu estou falando inversão interassistencial. Vê se vocês me entendem. Então, a técnica é a seguinte: no início, o amparador extrafísico é o dublê da consciência amparada. Vamos ver se vocês entendem bem. Ele é o dublê. Você sabe o que é dublê? Dublê é o menekma, é o sósia da outra pessoa. Então veja, no início o amparador extrafísico é o dublê da consciência amparada. Por quê? O amparador tem que ter muita afinidade com a consciência que está aqui. Senão ele não é amparador. É um dos maiores amigos que a pessoa pode ter. Agora, no fim, ou seja, no complexo, esse início aqui que eu estou falando é quando a pessoa começa a fazer assistência. É aí que aparece um amparador extrafísico de função. Então, esse amparador é um dublê da pessoa. Agora, no complexo, a consciência completista torna-se o dublê do amparador. Por quê? Ele chegou ao complexo, se o amparador não tiver cuidado, ele passou uma perna nele. Entende? Ele deu um passo à frente do amparador. Vocês estão entendendo bem, não? Está claro isso? Então, o que é que você não... O urubu serva e fala aí o que você não entendeu. Isso aqui eu estou chamando de inversão interassistencial. E é o dublê. Não tem aí? Não, se vocês quiserem. Né? Eu não entendi por que ele passa a perna. Ele não está... Passa a perna pelo seguinte, ele conseguiu um complexo, sei lá se o amparador já teve. Mas aí vai depender do caso, então. Não vai depender, mas agora eu vou te falar a lógica do assunto. A hora que ele começou a consciência, não tinha complexo. Se o amparador é igual a ele, não devia ter complexo. Chato, né? Raciocinar é um negócio terrível. O que você acha? Tem lógica? Ô Malo, você Tem. Que é a mulher do homem do piolho, o que você está achando? Agora, então, veja, vamos entender bem. Vocês já viram eu falar que uma consciência, ela muda de amparador? Quando ela evolui mais, ela muda. Presta atenção. Na própria interassistencialidade, entre a TENEPS e a UFIEX, aparece um outro amparador. Por quê? Houve uma gradação do trabalho. Gradiente. Houve um passo à frente. Apareceu uma pessoa mais competente para o assunto. O que vocês acham? Eu estou falando do amparador comum, tá certo? Eu não disse que é de TENEPS, nem nada. Mas agora, tem lógica isso, Cecília? Você que... Né? Tem? Está bem claro, então? Eu espero que todos vocês dêem um quinal. Você sabe o que é quinal? Dê um quinal nos seus amparadores. Vocês lembram também que toda pessoa deve interpelar o amparador? Vocês já ouviram eu falar isso? Que nós não somos boneco de presépio aí, ó, vaca de presépio, boi de presépio, ou qualquer coisa de presépio. Nós temos personalidade, a gente tem que saber. O amparador não está aí para convencer a gente, não. Ele está para ajudar, se a gente quiser. Então, ele pode interpelar você e você pode interpelá-lo. A situação fica por sua conta. Valdo, isso então deixa essa abertura no sentido dos esforços da Consim poderem suplantar o do amparador, do mestre. Mas é isso que eu quero provar. O aprendiz ganha do mestre. Eu acho que eu estou provando pelos fatos e para fatos a possibilidade disso.
Agora, o que vai acontecer no terceiro tempo? A Consim vai se transformar em amparador dele. Ela vai chegar sendo completista. E ele vai ter que fazer o completismo dele na próxima. De modo que vocês estão pensando que isso é gratuito? Tá claro aí? Não tem lógica isso aí, não? Tem? A questão é o acúmulo de experiência, né? Se ele acumulou mais experiência na vida humana acúmulo de experiência. do que o amparador Você está falando tinha... aí o resumo de tudo. O processo todo é a vivência. O problema todo é esse. Ô, Jânia, você que é a maior dificuldade de aparecer, eu acho que é a primeira vez que ele vem nessa tertúlia, primeira vez que ele entra aqui no tertuliário. Você está de acordo com isso? Tá. Então tá. Ó, se o Jânia falou, a água parou. Entende? Não tem chuva. Acabou Valdo, tudo. aqui. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, né? Tentar entender um pouco mais. Aqui na página 50, paradoxologia e detalhismo, né? Lá no final. Paradoxo. O paradoxo do esforço uniforme na cognição, na simetria evolutiva. Eu compreendi, mas eu queria que você falasse um pouco mais. O caso todo é o seguinte, escuta só. Nós temos que fazer o autoesforço. A evolução é feita por isso. Sem autoesforço, ninguém evolui. Agora, um autoesforço uniforme, de padrão, vamos dizer, bem fixado, entende? Devagar e sempre, ele é totalmente paradoxal dentro da simetria evolutiva. O mundo não é isonômico, ele é heteronômico. Você entendeu o que quer dizer com isso? Ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Está claro? Então veja, na hora que você tem uma vida devagar e sempre, você tem que ir contra a maioria dos princípios que orientam o próprio cosmos. Você entendeu isso? Para atingir seu objetivo. Por isso que a pessoa javalina é a mais difícil que tem de ser, de existir, de vivenciar. Porque ela está no contrafluxo da realidade. Agora, então o povo fica pensando às vezes que o contrafluxo do cosmos é uma coisa sempre, se a gente for contra o cosmos, está sempre errado. Nem sempre. Está certo. Pelo seguinte, muitas coisas que nós temos como contrafluxo aqui é da vida humana. Não é propriamente do cosmos. São decorrências da nossa ignorância ou da nossa experiência, da imaturidade da humanidade. Então, esse contrafluxo tem que dar o contra. Agora, nessa hora, isso entra totalmente dentro de um universo, do âmbito da simetria evolutiva, porque tudo é assimétrico. Agora, então, conclusão. Vocês querem acertar mais, querem alcançar o complexo, vocês têm que ir contra a própria natureza assimétrica do próprio cosmos. Aí o que eu não compreendo nisso que você está falando é como que fica o serenão, porque se a evolução caminha para ficar mais próximo... Não, você quer, aqui ó, eu digo para vocês, não, aqui ó, vou mostrar a simetria do serenão, ou se você quiser, como é que ele está indo contra. A evolução nossa, você já está ouvindo eu falar isso há vários anos, só se faz com companhias. Ninguém evolui sozinho. Isso aí é um mega pensante de vocabulário. Ninguém evolui sozinho. Se ele entra num anonimato amplo, ele foi contra isso. Agora veja, então tudo é um problema de você observar, mas ele está certíssimo. O anonimato dele pode ser anonimato para os inscientes, os imaturos que eu estava falando, os inexperientes. Está entendendo? Quem não sabe das coisas, os ignorantes do processo evolutivo. Por quê? Entre os amigos dele, da mesma evolução, eles sabem, eles conhecem. Ele não é serenão. Mas nesse caso, mesmo nesse,
você está indo contra, ou assim, contra, até entre aspas, né, o cosmos. Como que fica, no caso, a poluição da energia imanente? Que a tendência é a gente poluir menos a energia imanente. Se você vai contra a tendência, você... Escuta uma coisa. Você é uma grande amparadora. Então vai à baratosfera. Chega lá, você começa a julgar a energia. Você está contra o ambiente. Você está no contrafluxo. Na baratosfera, a pessoa tem que ser o contrafluxo, mas total, permanente, o tempo todo. O que serenão é aqui para nós? Atualmente, por exemplo, essa é a nossa dimensão, é a baratosfera de serenão. Tem lógica? Eu quero dizer para vocês que nós estamos offline, então eu não vou falar aqui, porque tem pergunta aqui para mim, mas não vou falar nada. Entende? Eu só tenho que responder agora vocês aí, ó. Estamos offline, com 2 F bonito aqui. Outro dia eu perguntei, porque eu tinha visto isso no livro, só que eu falei aqui errado. Eu falei que o serenão, ele era o único que mudava o fluxo do cosmos. Mas depois eu fui ler, ele é o único que muda a lei do cosmos. Então, não, isso que o senhor deu exemplo... faz a derrogação mais ampla das leis. Isso. Porque nós já estamos fazendo essa derrogação. Ah, entendi. Nós já estamos. Porque isso que o senhor falou... A hora que a gente pega a energia e mexe numa pessoa e ela muda... Isso já é derrogação. Por exemplo, o arco voltaico está fazendo derrogação de várias leis que tem por aí. Não, mas eu entendi a derrogação, esse exemplo que o senhor deu, né? Que todo mundo tem uma lei que diz que todo mundo evolui com o outro, né? Ninguém evolui sozinho. Pois é, mas veja, quem é que tem mais gente com ele? É você ou o serenão? Então ele não está sozinho também. Ele nunca está sozinho. Então veja, nós é que falamos desse negócio de anonimato. Entendi. Agora, para nós, ele é anônimo. Mas o anonimato não é isolamento? Pois é. Ao contrário. É o contrário. É muito ele mais é que tem fácil, mais gente. É muito Agora, mais o fácil nível interagir. dele, a coisa aí é que muda. Então, o que é o anonimato? Nada mais do que um gap evolutivo entre o pré-serenão e o serenão. Entendi. E outra coisa, esse anonimato, o serenão foi obrigado a fazer, porque quem desencadeou o anonimato foi o pré-serenão. Sem saber. Isso eu também vi. Porque ele não pode chegar e fazer um estupro evolutivo. Agora, gente, vocês estão vendo que isso tudo tem a dialética, mas não, é o processo da racionalidade, a coisa que é mais séria, o nosso diálogo dentro desse processo. Outra coisa, esse assunto, Arlindo, é totalmente filosófico, mas ele é teático, ele não é a filosofia teórica apenas. Então é por isso que o senhor diz, em algum livro também, já disse aqui, que ele só é anônimo porque ele é obrigado a ser anônimo, por causa disso. Ele é obrigado. Nós que obrigamos ele a fazer isso. Ele é obrigado. Você, por exemplo, às vezes, você é obrigado a ser anônimo, você já é. Todo mundo aqui já tem umas pitadinhas de serenologia. Em algum contexto. Depende, em algum contexto. Para Soci, em geral, nós somos anônimos. Pois é. Podemos Então, nos abrir com eles. Não? Então, só para eu entender aqui, fechar meu raciocínio aqui. Falar em derrogação de lei, ou falar em sair e contra o fluxo do cosmos é a mesma coisa, é sinonímia? Até um certo ponto. Não há dúvida. Tem lá as suas coisas. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, isso está tudo dentro da pertinência evolutiva, que é o tema de hoje, está certo? Valdo. Observa bem que eu não saí de nada, não. Por isso que é que eu vim mostrar essa situação para vocês. Agora, eu talvez, então, vou escrever sobre a inversão interassistencial, para expor essas condições todas. Valdo, a interassistência, ela vai no contrafluxo para entrar no fluxo do cosmos, né? Ela põe a pessoa, é um contrafluxo para aquela pessoa, porque está indo contra os interesses dela. A pessoa assistida começar a entender o fluxo cósmico. Começar a entender. O fluxo cósmico é isso. Agora, o que é que eu digo? O que é a interassistência? É a pessoa menos doente ajudar a receber a assistência daquele que entende, que pode acima dele. Mas, lá no fundo, em primeiro lugar, o menos doente tem que assistir o mais doente, que é a base de tudo. Então, por exemplo,
acima de você sempre tem gente melhor, abaixo de você sempre tem gente pior. O processo é você distribuir assistência onde você pode. Agora, na hora que você, como consciente, fez o seu complexo, e aquele seu amparador extrafísico ainda não teve complexo nenhum, isso aí, como é que fica? É uma coisa para se pensar. É uma condição. Então, veja, tudo é uma condição também do momento evolutivo, que eu vivo repetindo aqui. Tudo eu ponho um momento evolutivo. Então, o momento evolutivo é aqui. Ele deve estar lá até bem preparado para fazer o complexo, mas ele ainda não teve essa chance. Então, na próxima agora, a gente troca de posição. Você vai ser o amparador dele e ele vai ser o seu amparando ou amparado. Nesse caso, a ser consim não é tanta desvantagem evolutiva. Pelo não, contrário, é por isso que até o serenão aparece aí. Fantástico. Até hoje. Eu acho que tem serenões que não se adivinha que eu já falei isso desde que eu apresentei a teoria dos serenões. Eles gostam? Se ele aparece é porque tem suas vantagens. A vida humana não é de jogar fora. Valdo, a questão da simetria, assimetria, dá para entender em geral, que quanto mais se evolui, você diminui essa assimetria. Mas maior aqui, ó, eu desejaria que todos vocês fossem assimétricos assim. Perante a consim vulgar, todo mundo ser pelo menos teleguiado. Aí seria um belo gap, uma simetria violenta. Eu queria só que você explicasse assim na prática, de forma melhor, como que ocorre essa simetria. Eu tenho uma ideia geral, é lógico, mas... A simetria, o que mostra é o seguinte, uma coisa simétrica é quando ela chega perto da identificação. A identificação, no caso, é quando chega perto de ser uma coisa idêntica, mas nunca é. Não existe coisas totalmente idênticas. O absoluto, vamos dizer, uma identidade absoluta não existe em matéria de consciência. Você vê bem que até os gêmeos univitelinos, eles são díspares. Eles são diferentes. Então, o problema nosso, a assimetria, ela pega por todo lado, mas ela recebe nomes diferentes. Então, tudo que seja de diferente ou de diversificação, você pode colocar dentro do âmbito ou do universo disso que a gente está chamando de assimetria. Mas essa assimetria, você está pegando uma pessoa isolada e está considerando a assimetria dela, ou ela em relação aos outros? Tanto faz, tanto fez, você pode fazer o que você quiser. Ela é assimétrica também em relação... Outra coisa, a assimetria de uma tal maneira que não existe dois planetas iguais. Tudo no fundo é assimétrico. Não tem nada igual. Mas, quando você está querendo agora dizer aqui, como diz o cara, você chega no espelho e olha, parece que é igual, não é. Lá está tudo o contrário de você. O espelho reflete você de uma maneira contrária. Veja, é escrita do Leonardo da Vinci, é especular, é tudo para trás, tudo ao contrário. No fundo, tudo é assimétrico. Mas aqui parece que você está querendo, pelo que está falando, diminuir essa simetria, tanto em relação a gente mesmo, pois mas é o que acontece. É isso, né? O caminho da diminuição da simetria é o caminho da perfeição. Como não existe uma perfeição absoluta, nós estamos diminuindo a imperfeição. Então o problema nosso é cada dia você tem que perguntar, a hora que acabou o dia você perguntar, o que eu diminuí de imperfeição hoje? Qual foi a minha capacidade de mitigar a imperfectibilidade dessa vida? Esse é o caminho. Agora, tudo que nós mexemos aqui é para acrescentar alguma coisa contra a imperfeição. Num grupo evolutivo, você está em ProEx, a Maxi ProEx. No grupo, entre as pessoas, teria que diminuir essa simetria. Quer dizer, também. O problema é fazer todo mundo chegar a ser capitão. Então tem que acabar com o sargento, tem que acabar com o cabo, tem que acabar com o soldado raso. Todo mundo tem que ser capitão. Então, todo mundo vai ser oficial. Dentro da alegoria do processo, é esse.
E outra coisa, oficial para defender os bombeiros. Ele vai trabalhar como bombeiro. Ele vai, então, apagar incêndio. Então, aí ele pode ser capitão do corpo de bombeiros, é um cara positivo. Ele não é belicista. Agora, essa melhoria, diminuição da assimetria, ela ocorre no grupo, através de, por exemplo, se foca na interassistência. Essa atuação tira da prática, atua, a teática, é que vai diminuir isso? Sei lá. É isso. Hoje eu vi aqui, que tem aqui um camarada que eu sempre chamei que ele é espartano, tá certo? E tem o outro que é o Hayek. Foi eles que falaram para tocar nesse assunto aqui. Valdo, é um processo deles. Isso está dentro de essa dedicação à interassistência para diminuir as imperfeições, não é o campo da harmoniologia? Mesmo com as imperfeições relativas, existe uma harmonia. É o caminho da regularidade. É colocar as coisas mais regulares. É isso que nós fazemos. Há uma normatização evoluída para a regularidade. Agora, hoje eu vejo, tem umas consciências aí, desde manhã, já trouxeram um monte de gente, já levaram um monte de gente bem perturbada aqui hoje. Mas veja, eu acho que é por causa do feriadão, né, essas coisas todas. Hoje eles tiraram o consciência até quando eu estava lá no Holocico. Valdo, quanto mais as pessoas estão aprendendo técnicas de interassistência e estão se lançando nesse processo, elas vão adquirindo essa harmonia, né? A gente percebe claramente. E outra coisa, elas vão adquirindo de tal maneira que não tem jeito de perder. Então o processo da regressão fica mais difícil de estacionar. Por quê? Ela se sente cada vez melhor. A automotivação, ela se amplia, se aprofunda. E os resultados são mais imediatos e palpáveis. Essa concretude de realidade vacina a pessoa. Há pessoas muito dedicadas, fazendo esforços enormes, mas ainda não pegaram esse vírus da interassistência. Então, elas não conseguem resultados de outras que estão já se lançando e fazendo agora, trabalho. Vocês aí vão ver como é importante quando eu falo que tem que deixar a TACOM e caminhar para a TARES. Se não houver esclarecimento, para a gente ver o que você está fazendo, não adianta nada. TACOM, a pessoa não precisa saber o que ela está fazendo. Ela está ajudando, viu que deu alguma coisa, mostrou que a pessoa está mastigando a comida que ela deu, ela já está sentindo bem. Acabou. Mas ela não raciocina nada, o que vai acontecer depois, o que vai dar. Por isso que eu falo que TACOM é aquela pessoa que deu o pé esquerdo do sapato, esqueceu do direito. Então, veja, isso não é nada mais, nada menos do que um placebo. Então, TACOM é placebismo. A gente vê na pessoa que é ávida pela teoria, mas ela ainda não fez uma aplicabilidade, às vezes mínima, daquele conhecimento que ela já adquiriu. Por isso que eu falo. Ela fica mais ávida e não teoria consegue resultados. Teoria é 1%, vivência é 99%. Esse é que é o ideal. É por isso que você fala que a especialidade da assistenciologia, ela, na sua expressão, mata pelo menos 50 outras especialidades se a pessoa se dedicar. E outra coisa, ela ultrapassa aquilo automaticamente e queima etapas. Voltando ao tema lá da assimetria, eu queria entender como que o cosmos reage, então, a a nossa ida contra ele. Porque deve ser uma forma mais suave à medida que a gente vai evoluindo. Na verdade, nós não estamos indo contra ele, nós estamos a favor dele. Mas como é que é o contrafluxo? Ele é o seguinte, ele age sobre você de uma maneira plena, mas você só usa uma parte daquilo que ele age, porque você ainda não compreende o cosmos. Vê se me entende. O seu fluxo há 1 milênio era X para você. Você achava que era um X imenso, uma coisa de doido. Hoje, o fluxo do cosmos para você já é Y. Ele já aperfeiçoou. Ele é maior do que aquilo em qualidade. Então, cada um aqui, tem uma ideia qualitativa do que é isso que eu estou chamando de fluxo cósmico.
Entende? Nós vamos evoluindo com isso. É aí que entra realmente a sabedoria. A sabedoria nasce da experiência, da vivência. Isso é a filosofia pura. É aí então que vem a holofilosofia. A holofilosofia é a hora que entra a inteligência evolutiva. Aí já entrou para o parapsiquismo, a coisa fica mais ampla. Eu posso dizer que o percentual que fica do contrafluxo em relação ao cosmos é o percentual que dá personalidade para a consciência? Por exemplo, do serenão para a consciência livre? Não, é o que dá a qualificação do seu mater pensé no momento evolutivo. Eu acho mais correto falar assim. Agora, o tertuliário. Não, tudo é complexo. Nós não estamos trabalhando mais. Escuta, nós somos o tertuliário. Tertuliário, o que é que eu falei? É um espremedor de cérebro. Por isso fica tudo amarelo aí. Agora, o que é que se passa? Vamos entender. Não é nem o Liceu do Aristóteles e nem a Academia do Platão. Nós já mudamos. Outra coisa, não é também a maêutica do Sócrates. Essas três coisas nós já aposentamos. Isso aqui é outra coisa. E outra coisa, hoje nós usamos o processo da técnica. Nós já estamos online. O off foi embora, entrou o on. Entende? Então, está um negócio, precisa de arranjar uma lâmpada para mostrar se a gente está online ou não. É aquele negócio de estúdio da televisão. Seria bom pôr lá. Vamos falar com eles para entender isso aí uma hora. Mas, olha, nós temos aqui mais algumas perguntas. Apesar de, eu não sei se quando eu falei antes eu respondi, se nós estávamos offline ou online. Estava ou não? Então tá. Então não precisa repetir. Mas, apesar de não ser pertinente a essa tertúlia, o senhor poderia esclarecer qual a melhor definição de cosmoética destrutiva e a diferença conceitual e prática entre cosmoética destrutiva e impacto-terapia? Bolas, eu já falei isso tudo aqui, mas nós vamos falar. E é gente conhecida aqui que está sabendo das coisas, que está querendo saber. A cosmoética destrutiva é o seguinte, é quando a pessoa, aquele que vai praticar o ato cosmoético, já tem uma autoconsciência de que o verdadeiro esclarecimento, quase sempre, ou na maioria dos casos, ou para não dizer tudo, ele tem que se assentar em cima de algo que é imperfeito. Por quê? Quase sempre, quando há uma necessidade do necessitado, do carente, do assistido, é porque ele não é completo, ele não é perfeito, ele precisa de alguma coisa. Sendo assim, ele precisando disso, a gente tem que acabar, ou seja, eliminar, destruir, fazer a execução, aquela execução da eliminação da coisa que está errada naquele contexto, para colocar a coisa correta em cima. Então, o que é a cosmoética destrutiva? Então, vamos falar. Você chegou num lugar, por exemplo, e ali era uma cadeia. Durante algumas dezenas de anos, ou um século, aquilo foi uma masmorra, foi um presídio. Então, você vai pegar e fazer o quê? Você vai fazer uma escola do jeitinho que está a cadeia? Não. Você vai reformar. Para isso é que existe a reforma. Vai ter uma reforma daquela cadeia. Tem que melhorar. Alguma coisa de jardim vai aparecer. Porque geralmente presídio não tem jardim, tem masmorra. Tem sala de tortura, tem grade, tem fechadura, tem chave desse tamanho, umas coisas assim, né? Tem choque elétrico. Nos Estados Unidos, por exemplo, se for no Texas, tem coisa pior. Tem a cadeira elétrica, né? Se fosse na época da Revolução Francesa, teria guilhotina, e por aí vai. Então, vamos só estudar a situação. Se vocês receberam, o governo permite, tirou todos os prisioneiros dali, alguns foram para outros lugares, deram um jeito. E aquilo ali agora tem que ser transformado. Você vai transformar aquilo em quê?
Seja o que for que você vai fazer, tem que fazer uma reforma. Essa reforma é a cosmoética destrutiva. Então, quando você quer fazer uma cosmoética correta, não dá para fazer em cima de alicerces podres. Está claro? O alicerce podre é que a consciência, dentro da cosmoética, tem que destruir. Eu acho que isso aí está mais ou menos certo. Agora, o que é impacto-terapia? A impacto-terapia é quando você vê que a pessoa quase sempre precisa, por isso ou por aquilo, por essa causa ou pela outra, de um esclarecimento um pouco mais cirúrgico e não ambulatorial. O ambulatorial é aquele que você dá uma receitinha para a pessoa, vai na farmácia e toma. O cirúrgico não, leva para a sala e corta. Quer dizer, aí é um corte, há uma incisão, há uma exérese, quer dizer, às vezes até uma retirada de alguma coisa que precisava tirar. Seja um tumor, uma excrescência, alguma coisa nesse sentido. A impacto-terapia é justamente isso. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que pergunta as coisas para você, e ela está mal intencionada. E às vezes, aquela má intenção, ela até quer, já fez a pergunta para você, porque ela quer que você dê uma resposta que confirme o que ela deseja. Aí o que você faz? Você manda ver. Isso é impacto-terapia. Agora veja, muitas vezes na impacto-terapia se usa a cosmoética destrutiva, que é para mostrar a realidade da pessoa. Vocês aí, quem convive comigo muito já ouviu falar que tem certas pessoas que eu falo na hora, não, isso aí é uma autocorrupção sua, por causa disso, às vezes quando eu estou com só 2 ou 3 pessoas, eu abro o jogo. Você já viu falar isso? Aqui tem outros que já ouviu, eu acho que vocês também já ouviram isso. Agora, então, veja, aí é impacto-terapia com a cosmoética destrutiva. Se há má intenção, nós não podemos ser comparsas, cúmplices, coniventes com essa má intenção. Você tem que clarear, porque senão você está criando ali, em vez de fazer uma assistência, você está ampliando a interprisão grupo kármica daquela pessoa. Por quê? Ele arranjou mais um membro para a quadrilha dele, que é você. Está claro isso? Eu acho que aí agora nós vamos clarear bem. O senhor falou outro dia sobre o Alex Comfort. Poderia dar uma visão concisa de sua obra e finalidade? Ele de fato é considerado um anarquista? A maioria de sua obra está em inglês? Tá, mas o problema todo é o seguinte, o Alex Comfort é sobre sexo, é sexualidade. Ele mostra a opção de coisa, não é bem um processo político, não, é sexo. Agora, o livro dele tem muita coisa, tem um álbum, por exemplo, dele, muito interessante, sobre o processo de sexo, para a pessoa entender aquilo mais rápido. Homem e mulher vai entender aquilo melhor. E é, assim, escrito numa linguagem mais acessível, ele não é de favela e nem de zona boêmia, é mais técnico, mais sério. E tem álbum, com uma porção de desenhos, etc., tal, que vale a pena a pessoa ver o que é o sexo. Então, o problema não é bem anarquista, não. É o estudo da sexomática. Houve aí alguma... existe vários Alex por aí, existe vários Comfort, mas esse que eu estou falando é do sexo. É só procurar na livraria, que geralmente tem. Esse livro aí já vendeu muito dele. Ele tem vários livros. Como perceber na prática as nuances existentes nos antagonismos? Firmeza, teimosia, perseverança e flexibilidade, para que possamos agir com maior discernimento em nossas atitudes. O problema todo é o seguinte, firmeza e teimosia. A pessoa tem que ser firme com cosmoética, e ela não pode ser teimosa. A teimosia mostra ignorância absoluta, total. Uma pessoa que é teimosa, que ela vê racionalmente que tinha que mudar, e ela não muda, esquece isso. Isso aí é patologia. Agora, a firmeza, nós temos que ser firmes no nosso posicionamento. E nós mesmos, anteontem, andamos falando aqui, de acordo com os verbentes, que as pessoas têm que ter posicionamento pessoal. Ela tem que saber na vida o que é que ela quer.
Não é só saber que ela gosta de azul, como eu falei. Tem que saber mais do que isso. Então, é importante ter a firmeza, a assertiva na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Agora, a perseverança e inflexibilidade. Nós devemos ser perseverantes. Agora, a flexibilidade também nós devemos ter. O que significa isso ao mesmo tempo? Nós temos que ser perseverantes naquilo que é correto e temos que ser flexíveis perante a assistência que nós vamos fazer. Então, por exemplo, não podemos fazer igual aquela pessoa que entrou no instituto e depois tinha muita dificuldade de fazer os outros serem professores de conscienciologia. Por quê? A pessoa não era flexível. Ela exigia que todo mundo fosse, no mínimo, igual a ela. Sendo que ela já estava há alguns anos já trabalhando com a conscienciologia. A pessoa chegou há alguns meses, ela não vai dar conta de fazer aquilo igual. Então, faltava flexibilidade de convívio, flexibilidade de entendimento, flexibilidade daquilo que nós chamamos que é a intercompreensão. Então, quando falta essa flexibilidade, é porque está faltando flexibilidade da energia, do estado vibracional, flexibilidade nas abordagens racionais das coisas. Então, essa inflexibilidade não vai. A gente pode esquecer, porque isso aí é totalmente errado. Agora, a perseverança no melhor, no ideal, no certo, no cosmoético, no prioritário, no evolutivo, essa nós precisamos para tudo. E nessa, a gente tem que bater a mão na mesa. Nisso aí, certas coisas, nós temos que ser inflexíveis. Uma pessoa chega para você e fala assim, empurra esse cara aí no abismo. Você tem que ser inflexível e dar o contra. Está certo? Então, a inflexibilidade é diferente, no caso que nós estamos falando aqui, do ponto de vista da perseverança. Então, uma coisa pode ser, a inflexibilidade pode ser totalmente patológica. E a perseverança pode ser totalmente cosmoética. Agora, por exemplo, há assassinos que são perseverantes no assassinato. Olha o serial killer, ele é perseverante. Então, veja, é preciso da gente qualificar qual é o objetivo da nossa perseverança. Então, a partir disso, as coisas mudam de figura. Agora, veja, quando as pessoas começam a ver demais e colocam mas, porém, e não quer entender aquilo que a gente está falando pelo lado melhor, é porque tem boi na linha. Quem perguntou, então, eu abro o olho, cuidado, hein? Porque é sua pergunta. Essas perguntas, às vezes, são sutis e é necessário que você veja qual foi a sua intenção. Você ficou em dúvida em quê? Essa aí é uma das dúvidas mais difíceis que tem. Se uma pessoa tem, porque às vezes pode ter uma má intenção atrás disso. Eu não estou falando que você está com má intenção, eu só estou perguntando. Perguntar não ofende. É tanto que eu recebo tudo quanto é tipo de pergunta aqui, nunca me senti ofendido. Então, agora, fazendo uma repergunta, ou uma contra-pergunta, ou dando um retorno pela pergunta, qual foi a sua intenção de fazer essas perguntas? Está certo? Você pode falar um pouco sobre a abnegação cosmoética? Quando que dá para dizer que uma pessoa está realmente seguindo esse preceito? É a hora que ela está fazendo as coisas e só o amparador fica sabendo o que ela está fazendo de bom. Mas ninguém sabe, e às vezes até o contrário, tem gente que está acusando essa pessoa daquilo que ela está fazendo. E ela e o amparador ficam ali, fazendo uma cara de paisagem com muita autoconsciência. A cara de paisagem com autoconsciência, rugas de preocupações para essa pessoa. Você está entendendo como é que é? Então o negócio é muito sério quando é isso. De modo que a abnegação cosmoética, ela sobrepaira o contexto vulgar e ela caminha para uma cosmoética dentro da policarmalidade. Então, é um autossacrifício totalmente autolúcido. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela, então, já está num nível de policarmalidade
totalmente acessível, teático, e ela tem consciência para defender esse posicionamento. Então nós falamos, do jeito que é que tem o teleguiado autocrítico, e existe a pessoa que é o abnegado cosmoético autocrítico. Ele sabe fazer autocrítica, ele não é submisso. Ontem à noite foi veiculado pela televisão brasileira o nascimento da filha de um casal de lésbicas que foi concebida a partir do sêmen de um doador anônimo, presente no banco de sêmens. Eu já vi isso há muitos anos, essas coisas. Já teve caso antes aí, não tem novidade para mim. O qual foi introduzido no óvulo de uma das mulheres e gerado no útero da outra. É possível que tal consciência possa ter acesso a algum curso intermissivo? E quais são as ligações kármicas com o pai desconhecido e o casal de mães? Olha, tudo é possível. Eu não digo que a pessoa... Quem está aparecendo, pode ser que seja. Essas duas, nem sempre. Mas quem está aparecendo é um ponto de interrogação. Quem é que vem? Pode ser até um serenão. Quem é que sabe? Pode ser que tenha feito um curso intermissivo. Vocês não acham que é lógico uma coisa dessa? Você queria falar alguma coisa? 50, seção detalhismo, o item crescendologia. Você fala do crescendo do ajuste da Auto-Proex a Max-Proex. Você poderia dar um pouquinho mais de detalhe, Valdo? Quer dizer, a gente o caso é o seguinte, existe aquela pessoa, isso já aconteceu com gente que eu conheço e que eu tive que entrar dentro do contexto. A pessoa, ela admitiu a conscienciologia de cara, reconheceu que era intermissivista, e começou a estudar as coisas para valer. Agora, ela achava que ela tinha uma proex muito individual. Ela até caracterizou o tipo de trabalho que ela tinha, aquela coisa toda. Eu, um dia, então, para criar problema e embolar o meio de campo da pessoa, para ela estudar mais, eu chego para ela e falo assim, você tem certeza que a sua proex é tão pequenininha, com tudo e essa facilidade de acessibilidade às ideias da conscienciologia que você tem, que isso só diz respeito a você desse jeito? Você tem certeza que isso não está envolvendo outras pessoas e que você precisaria de expandir mais o universo da sua programação existencial? Pronto. Aquilo foi um problema para a cabeça da pessoa. A pessoa foi para casa, uma semana depois a pessoa apareceu. Olha, eu cheguei à conclusão que você está certo. Realmente não é lógico. Isso aí, era muito pequeno. Aí então eu vou explicar, olha, a maioria das pessoas são assim. Ela vê de cara o que é mais fácil que ela pode fazer, que não precisa de muito sacrifício, então ela começa a fazer aquilo. E ela acha que esse é o resultado. Mas agora, por exemplo, se a pessoa ponderar, ela refletir, ela vai ver que às vezes é justamente entre as opções que ela tem, aquela que é a mais difícil, que é a que ela veio para realizar. Agora veja, isso já aconteceu. Esse caso, por exemplo, dessa pessoa, para mim, valeu como exemplo muito forte do ajuste, que a pessoa passou do varejismo para o atacadismo proexológico. Você entendeu, né? Ela saiu do unitário para o pluralizado, de uma maneira muito maior. Ou seja, essa pessoa tinha uma monovisão proexológica, ela passou para uma cosmovisão proexológica. Isso, às vezes, muda tudo na vida da pessoa. No caso aí, mudava. A pessoa teve que mudar pelo seguinte, havia dinheiro atrás do assunto. E o processo que estava sendo feito era muito assim, personalidade, você está entendendo? É como, por exemplo, se eu fosse fazer um centro espírita só para mim. Era mais ou menos a ideia, era essa. Entendeu? Falei assim, isso aí... Aí a pessoa, uma semana depois, e outra coisa, teve que mudar os planos todos. Uma reviravolta, vamos dizer, de uma reciclagem existencial que pegou o íntimo da pessoa. Então, houve uma recim também junto, uma reciclagem interconsciencial. E a correção de rumo, né? Tem um dos itens aqui que você coloca a correção. Pois é, agora veja, para nós aqui, do jeito que nós estamos hoje, dentro da Cognópolis, isso aí já melhorou muito.
no início era natural que essas coisas acontecessem, agora já não é tanto. Por quê? Nós já estamos aqui com uma comunidade. A comunidade, ela funciona, nós já temos muita coisa aqui dentro. Falta ainda umas coisas nossas que a Vila Consciência vai trazer, por exemplo, a padaria, né? Para comer, né? Aqueles biscoitos de vento, tal, pastel, qualquer coisa. Deixa eu só aproveitar também, aqui na fatuística, na pensenologia, você já colocou isso em outros verbetes, obviamente, o nexo pensene, né? Os nexopensenes. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão do nexo pensene? Quer dizer, o nexo pensene, na pertinência, ele é super importante. Nexo pensene é aquilo que tem que ter pertinência com tudo que você faz. A sua pensenidade tem que estar junta com isso. Então, por exemplo, o que você pensa, o que você fala e o que você faz, tem que ser uma coisa só. Tem que haver, então, um denominador comum, cosmoético, evolutivo e prioritário, que esteja embasando todos os seus autoesforços. Isso é o nexo pensene. Então, a sua grafopensenidade, ela está de acordo com a sua pensenidade e também com a pensenidade da sua comunicação. Entende? Então, tudo está mais ou menos encadeado. Você entrou dentro de uma rede natural, evolutiva, um fluxo correto. E outra coisa, com consciência disso, a tendência é ampliar tudo. Porque isso, até certo ponto, é antipodia da dispersão, né? Da dispersão consciencial. Né? Porque muitas vezes a gente vê o raciocínio da pessoa que é dispersivo, está faltando a questão do nexo terapia pensene. Por aí, a terapêutica é essa. Entende? Aquela síndrome da dispersão. Tem que acabar por aí. Agora aqui, é possível, numa outra série existencial, a consciência regredir, ou seja, andar no caminho contrário à evolução? Não, não existe isso. Isso é bobagem. Agora, ela estaciona. Mas, olha, eu já uso a palavra estaciona porque uma regressão para a pessoa regredir, não existe. Isso aí é aquelas bobagens do orientalismo. Ó, cuidado com a barata, que ela é minha avó. Ela está reencarnada na barata. Não existe isso. Isso aí é metempsicose, é besteira e ilógico. Olha, uma coisa séria, que é bom a gente falar, o ideal seria eu falar isso aqui todo dia. Chegar e falar assim, olha gente, do ponto de vista parapsíquico e evolutivo, existe mais lógica do que tudo que nós conhecemos nessa dimensão. Se eu pudesse, era o caso de falar isso todo dia. Você está entendendo? Para o povo pensar. Que a turma pensa o seguinte, leva tudo para a arte, para a imaginação e para a fábula, a fantasia. Então, se vai o processo extrafísico, porque o negócio é sutil ou é tênue, então a pessoa já acha que aquilo toda fantasia é lógica. Não existe isso. Então, as maiores lógicas que existem são nas comunex mais elevadas. É muito maior do que a nossa aqui. De modo que tudo que tem por aqui em torno de nós, a partir da natureza, tem lógica. Se há ilógica, é por causa da nossa ignorância. Tem um filho de 3 anos que tem visto com frequência uma determinada consciência no banheiro da nossa casa. Como lidar com esse processo? Seria bom você chegar no banheiro e julgar a energia para valer, para ver se tem consciência ou não. Faz aí o antipoltergeist, que é a limpeza do ambiente. Agora, depois, se você achou que o banheiro está limpo, você vai conversar com seu filho, para ver por que no banheiro. Porque se ele voltar a ver a consciência no banheiro, é porque tem coisa com ele mais séria, precisa de ver. Banheiro, às vezes, tem relação com sexo. Na criança de 3 anos... Qual é, na sua opinião, a melhor forma de fazer a interassistência no anonimato, no plano físico, não no extrafísico? Percebo que esse tipo de interassistência é mais difícil ser colocado em prática, dificuldade de implementação, afinal não somos invisíveis, e por isso o número de ações nessa linha é menor. Pode-se dizer que a qualidade dessa interassistência compensa a quantidade dela em termos evolutivos? Não, a gente só faz isso quando não tem outro recurso. Eu uso aquela
metáfora aí da história e analogia que nós fazemos, o serenão chegou e arranjou um amigo e mandou que ele levasse um dinheiro e levasse e ficasse sabendo quais são os alimentos e quais são os remédios que eram usados no jardim zoológico. Então, o amigo trouxe a relação. Então, o que eles fizeram? Ele comprou um caminhão de material, de alimento e coisa e mandou para o jardim zoológico. Agora, depois, ele apareceu lá e se predispôs para ser voluntário, para ajudar a turma do jardim zoológico. Então, veja, isso é uma interassistência no anonimato. No entanto, a pessoa está lá junto das pessoas. Ninguém sabe que foi ele que ajudou aquilo. Porque o amigo, quando foi levar lá, é um amigo que levou, não é um amigo que trouxe, ele é anônimo, ele não quer aparecer, ninguém sabe quem é que mandou. E outra coisa, na hora que ele levou lá, ele falou que até era uma mulher que estava fadando, porque ela ficou viúva e estava pensando demais no viúvo, mas era o serenão que mandou. Então, aquilo diluiu, a pessoa não sabe o que é. Eu estou dando um exemplo. Então, esse negócio de fazer assistência escondidinho, não era difícil. O difícil é fazer assistência. Fala aí. Valdo, você tinha falado agora há pouco, citou o exemplo da Academia do Platão. O Platão, como todo mundo sabe, era escravocrata. Na Academia do Platão, tinha uns dizeres lá, eu não sei bem como, mas que lá só entraria quem fosse matemático, por exemplo. Isso, e ele repetiu isso várias vezes. Se fosse agora, aqui... Ele tinha um erro danado, o Platão. Tinha um erro que eu estou falando, erro técnico, dentro do processo dele. Mas só por aí... Deixa eu só ler aqui para você. Nós estamos bem acima deles. Então, estamos. Somos obrigados a estar acima deles. Estamos... porque se não estamos, está danado. Você podia fazer depois uma exposição do que seria a nossa academia aqui, que é o a nossa academia, em relação ao atraso deles. Nós já mandamos a academia dele para o espaço, e mandamos o liceu também do pupilo dele para o espaço. O negócio era tão restrito, se fosse aqui, talvez aqui, só a Rosa nós não Nader temos mais os erros desses caras. Deixa eu só falar para você. Matemático. Deixa eu só ver aqui. Por exemplo, nós não temos mais isso aqui do Platão. Para aqueles que procuram um pouco do fogo infernal e enxofre em sua teologia, é válido notar que Platão acreditava que o indivíduo verdadeiramente mau não tem opção de retornar em outra vida. Ele é eternamente condenado. Isso é uma besteira, o Platão. Isso é uma bobagem. Nós já superamos isso. Agora, isso é o Platão. Agora, vamos ver o Aristóteles. Você está entendendo? Olha só Aristóteles. As regras dos dias de Aristóteles são bastante diferentes. Ele aceitava a escravidão e considerava que o escravo era uma parte da propriedade destituída de qualquer direito. Nós não pensamos assim. Sei, mas o Aristóteles é que pegou a coisa mais séria. O Platão até que superava as coisas. Agora, eu estou dando só duas coisas que vêm mostrar que nós não temos mais nem a academia, nem o liceu. Porque vocês sabem, o Aristóteles, ele não criou a academia, ele criou foi outra coisa, que era o liceu. Aristóteles, eventualmente, estabeleceu sua própria academia e batizou-a de liceu. Ele gostava de caminhar enquanto filosofava com seus hábitos estudantes em volta de si. Eles se tornaram conhecidos como peripatéticos, que significa que aprendem caminhando. Nós já superamos isso tudo. Vocês estão muito bem instalados, não podem reclamar, estão num conforto danado, pode trazer o laptop, tem um lugar de colocar, quer dizer, adieu, aqui, adieu. Academia e liceu. A famosa democracia grega é uma falácia, porque lá só podia entrar matemático, quer dizer... Agora, não, já que você falou na democracia, deixa eu te dar, porque esse nosso amigo aqui, ele é muito bom. Ele dá os detalhes das coisas, a gente pode usar do ponto de vista da aula, é o máximo isso aqui, as coisas que ele tem, desde que você marque tudo. Mas tem umas coisas aqui muito interessantes, que ele está defendendo os Estados Unidos, e em parte ele tem razão nisso aqui, eu assino embaixo também. Eu preciso ver onde é que está. Aqui. O Aristóteles,
Ele considerava um governo caótico das massas. Aristóteles afirmou que as 3 melhores formas de governo são a monarquia, que eu sou contra, a aristocracia, que eu sou mais contra ainda, e a república constitucional, que a gente admite em parte. Essas formas, quando pervertidas, degeneram e transformam-se na tirania, na oligarquia e na democracia, que a democracia ele achava que era o erro, porque o negócio é a república constitucional, que é o negócio mais sério. Sim, a democracia era negativa para a mentalidade aristotélica. Ele a considerava um governo caótico das massas, assim como a oligarquia era um governo conduzido por alguns elitistas ricos. Os Estados Unidos são uma república constitucional e não uma democracia. Na hora que o americano fala que é democracia, fala assim, isso aqui não é democracia de modo nenhum. Vocês estão caminhando para o processo da república constitucional. Mas veja, mesmo assim é um senhor problema. Agora, por que os Estados Unidos é isso? Devido à Constituição lá, aquelas bases que tem, aquele negócio todo que eles quiseram fazer. Mas ainda falta muita água debaixo da ponte para isso ser bem constituído. Agora, o caminho da democracia é o caminho do comunismo. É todo mundo ser igual. Isso é que é o ideal. Nesse sentido, a democracia é certa e também a república constitucional também é. E é uma democracia que tortura em Guantánamo, né? Que democracia. Pois é, que democracia besta é essa? Então, veja, eles não são nenhuma, eles ainda não conseguiram ser nem uma república constitucional e nem uma democracia. Então, na sua opinião, qual que seria o melhor modelo? O melhor governo mesmo é o governo mundial feito por um colegiado e que acabe com o dinheiro e que dê o valor para as coisas de acordo com o esforço de cada um. Eu sei que isso tudo é difícil, que por enquanto é utopia. Tem que esperar ainda milênios para nós chegarmos lá. Até lá não vai ter mais dinheiro e nem nada. Todo mundo já vai receber pelo próprio esforço e a necessidade de cada um. Outra coisa, nós não vamos ter mais milionários. O maior erro dos Estados Unidos é a existência de bilionários. Isso eu falei para os ricos de lá. Uma vez eu fiz uma reunião com eles e falei assim, o maior erro que tem aqui é a existência de vocês. Mi ou bi? Ambos. Porque o milionário, se você aumentar um pouco, ele vira bi. Então é ambos, isso aí é difícil. Você... O que é o bilionário? Se você juntar 1000, você tem um bi. Tá certo? Então isso é relativo. Agora, o que eu estou falando é o excesso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem $1 bilhão, essa pessoa tem excesso ou não tem? Alguém quer defender o cara que tem $1 bilhão para dizer que ele não tem excesso? Alguém aí quer ser advogado de defesa? Valdo, entrando nisso daí, você fez uma pergunta para o Loche assim, né? Sua grafopensenidade está de acordo com a sua pensenidade. Então, lá naquela época, eles estavam de acordo com aquilo que eles pensenizavam. Ok, sim, né? Digamos assim, no passado nós também fizemos isso, deixamos um monte de coisa. É o momento evolutivo que eu falo. Então, mas vamos supor assim, no passado eu escrevi alguma coisa lá, uma bobagem igual a essa, né? Então, hoje eu estou tentando me retratar. Não, você está tentando ver se descobre o que você escreveu para acabar com o que ficou. não eu já fui atrás dessa. Agora, a minha questão é assim, vamos supor, ficou na história, eles vão ter essa responsabilidade sobre essa informação até quando? Assim, a pessoa que foi influenciada por esse pensamento e continua até hoje pensando, eles vão virar serenões e ele vai continuar com essa responsabilidade com essas pessoas? Como é que se dá isso? Depende da consciência deles, pergunta para eles. O processo é consciencial. O que é que ele tem de consciência? O processo é dele. Agora, veja, essa condição sempre me impressionou muito. Isso é que eu vi, logo que eu comecei a estudar, na década de 60 e 70, o processo de serenões mais profundamente. Que é o seguinte, tem serenões que podia já ser consciência livre, mas ele ainda não quer. E a intenção dele é fazer assistência para alguns que ficaram para trás. Então, agora veja, essa condição, então, é seríssima.
Há então, uma maternidade, ou uma maternagem, ou uma paternagem imensa, com uma lógica enorme nos atributos conscienciais do serenão, que a gente não entende. Porque isso não é uma maternagem comum. A assistencialidade que ele permite dar é impressionante. Para mim, é o seguinte, eu mexi muito com isso, então alguns dos nossos amparadores estiveram falando comigo. Então, um dia eu fiz umas coisas e fiquei muito satisfeito com aquilo. Fiquei satisfeito com o meu esforço, que eu tinha vencido uma etapa. E tinha alcançado o negócio até antes daquilo que eu queria. Aqueles meus negócios que eu faço uma competição comigo mesmo. E eu estava muito feliz, praticamente quase que eufórico com o assunto. Então ele falou assim, vem cá, nessa hora que você está assim, você lembra do negócio do serenão? Às vezes ele está com uma euforia tão grande, mas ele domina aquilo tudo, de conhecer as coisas, de saber, e ele sabe que ele tem tanto poder agora para ajudar aquelas pessoas que ficaram para trás, que há alguma coisa dentro dele que ele acha que ainda não é a hora. Aí eu comecei a entender alguma coisa. Você está começando a entender isso ou não? Você entenderam o que eu disse ou eu me compliquei tudo e não falei claro? Agora, no caso, por isso que é tão importante a reciclagem junto com a escrita. Porque senão não adianta nada a pessoa não escrever se aquilo não tiver Escuta dentro só, dela. não se impressione com isso, nem interessa isso aí. Interessa o que é a intenção da pessoa. Se a intenção é boa, vamos examinar essa qualificação da intencionalidade positiva. Então, por exemplo, esse caso do serenão é o maior que você pode encontrar para você estudar por aqui. Eu acho que não tem outro. Por que ele não vai embora ainda? Ele já tem liberdade de ir embora, mas ele sabe, se ele for, ele não vai voltar mais. Então, veja bem, isso aí é terrível, o cara pensar, né? Acabou a série X. Ele vai entrar noutra. Agora, tem a minha pergunta, que eu considerei muito inteligente, minha pergunta, muito inteligente. Veja, para mim foi uma das mais inteligentes perguntas que eu já fiz na vida. A hora que aconteceu isso, eu perguntei para eles, vem cá, mas não era o caso dele entrar lá na Consciex Livre, saber como é que ele vai pensar, para ver se de lá ele não tem mais poder do que como serenão e ele poder ajudar? Eu falei assim, sua pergunta está muito correta, muito inteligente, muito pertinente, mas tem uma coisa, lá ele não vai ter os mesmos instrumentos que ele teria como serenão. Por isso que eu falo para vocês, o nosso maior valor é a energia de bicho que nós temos, porque essa as Consciex não têm. Você está entendendo? Então veja, o serenão, a maior energia dele, que ele pode ser ainda mexer na energia de bicho, que a hora que ele virar a Consciex Livre, ele não pode mais. Ô Márcio, você está entendendo isso? Isso está mais ou menos claro aí, Roberto? Agora, a minha pergunta foi terrível. Vocês não vão dizer não, porque para mim foi uma das perguntas mais inteligentes que eu já fiz na minha vida. Hein? Aí é que eu estou falando para ela, qual a consciência, o que ele pensa? Ele que sabe. Não, ele que sabe. Sabe lá? Sei lá se ele não colocou no elenco dele, dos assistidos, na elencologia dos assistidos, não. A hora que eu acertar, mais ou menos, encaminhar esse, eu vou embora. Eu, por exemplo, se algum de vocês caminhar aí, não esqueça de mim, olha aqui, ó. Tá certo? Mas olha, tem lógica isso? Você está começando a entender o que quer dizer com a situação? Então, gente, conclusão de tudo isso. A autoconscientização da pessoa é seríssimo. É a base de tudo. Autoconscientização, a qualidade da sua autoconscientização. Lembre-se, o que é a projeciologia, o ponto mais alto dela? A autoconscientização, AM, autoconscientização multidimensional, por isso que eu falo nisso.
A projeciologia, o que vale nela é a autoconscientização multidimensional. Agora veja, a autoconscientização evolutiva, como é que eu chamo? Tem uma expressão para isso, chama-se inteligência evolutiva. Aí é. Ficou claro isso aí, assim, um pouco mais para você? Então, agora, a partir desse nível, veja o nível de consciencialidade das pessoas. Tem pessoa, por exemplo, que às vezes os outros não entendem bem e combate. Eu vou examinar e vejo que a pessoa está com uma autoconsciencialidade muito grande em certas áreas. Eu costumo dar mais atenção para essa pessoa, mesmo que o povo não entenda. Porque a autoconsciencialidade, se ele consegue ir num veio, num viés, ele vai alcançar em outros. Ele vai conseguir ir em outros. Você entendeu? Professor. Ó, fala bem assim, ó, que dá bem aqui assim, ó, bem de frente. Agora, assim, focando bem na questão dessa grafopensenidade, ela, na verdade mesmo, vai estar sempre atrasada ao nosso nível de evolução, no sentido assim, eu deixo alguma coisa agora... Você está sempre atrasada para o seu próximo passo. Qual é a sua próxima faixa evolutiva? Vamos falar em faixas evolutivas. A sua faixa está atrasada em relação à próxima. A maioria pensa assim. Entende? Tá. E sempre tem uma faixa depois. Então, agora veja, o serenão, ele não acha que ele está atrasado, porque já podia ir, e ele falou, não, eu vou ficar aqui vou ser repetente para ajudar meus colegas a passar, para ninguém ficar na dependência. O problema é esse. Agora, ó, eu acho que isso atinge, às vezes, muita gente. Agora, vocês sabem que eu fiz outras perguntas, né, quando eu pude, né? O transmentor, uma vez, eu cheguei e perguntei para ele uma dessa aí, um assunto que me interessava mais particularmente. Está entendendo? Você tem uma ideia do que é, não? Eu fui perguntar para ele se a monja estava nesse contexto. Ele falou, não. Aliviei. Você está entendendo? Isso tudo aconteceu, que eu estou falando com vocês. Tudo aconteceu. Foi um alívio. Então, agora, por que também foi muito importante? Através dela, eu tenho um elemento de medida, um referencial aí. Um referencial, você está entendendo? Como é que é? Ainda está aí ainda? O negócio é mandar um e-mail. Como é que está aí? Se responder... Está entendendo? Mas o que você queria falar? Continuando ali o que você falou, eu queria entender mais que a gente está sempre atrasado em relação à próxima faixa. Está sempre atrasado, porque você sempre acha que você pode chegar lá. Por quê? Vem o amparador, vem o transmentor, te dá um extrapolacionismo parapsíquico, você vê que você é capaz de estar ali. No entanto, você não está. Que aquilo é só extrapolação, é só uma coisa para você ver o gostinho, né? É gostoso, mas cadê o prato? A amostra grátis é ótima, mas eu quero o titular, eu quero o real. Como é que é isso? O Valdo está sempre atrás. Eu sempre pensei nisso, porque assim, ó, vou me autoanalisando e vendo, quando eu vou conseguindo alguma conquista, eu vejo, olha, então foi possível. Ó, a hora que eu falei o caso da monja, o que você pensou? Presta atenção. Você pensou, feliz da vida, porque ela ainda não evoluiu aquele nível, e isso chama Schadenfreude. Ou você pensou de outro modo? O que eu estou falando para você, isso é para todo mundo aqui que riram. Não, eu pensei que realmente é isso. Vocês estão entendendo? Não. Eu estou deixando passar o negócio para... Mas olha, é Schadenfreude? Quem é que vivenciou o Schadenfreude aí? Hein? Você sabe o que é o Schadenfreude? Imagino que seja... Você está feliz com a infelicidade alheia.
Quer dizer, vocês estão felizes pela infelicidade da monja de ainda ser serenona e não poder ser CL? Não, mas aqui não tem gente... gente... Isso é Schadenfreude. Você está entendendo o que eu quero dizer? Aqui não tem gente assim. Pois é, eu não pensei assim. Agora, eu fiquei feliz até um certo ponto que era natural. Mas é um processo aí diferente, né? Mas eu não pensei nisso. Falei, não, é a realidade que está aí, então o problema meu agora é fazer mais força, aproveitar enquanto existe. Que amanhã, você está entendendo como é que é? É enorme, aí é que o X foi assim que eu comecei a pensar. Aí eu comecei a fazer uma reciclagem generalizada de novo, em tudo. Você sabe que isso aí, eu estudei, isso foi na década de 60. Foi a hora que eu estava vendo os processos de Serenão, isso aí eu fiquei um pouco mexido com a situação algumas semanas. Estudando, levantando o negócio, marcando, vendo como é que era, por quê. Não foi fácil, entendendo? Todas essas considerações eu tive na ocasião, e mais algumas outras. Agora, com isso também, eu comecei a entender mais o processo da própria monja, a situação toda. E eu acho também que foi por isso que, quando ela dessomou, ela veio e se despediu de mim. Para mostrar que não estava aí, entende? E foi um negócio terrível isso. Porque me colocou ainda eu, porque o processo é que estava aí. Eu desconfiava, mas não sabia de nada. Agora, de uma hora para outra ela vai embora. Agora, o melhor da história, quando eu ainda estava fora do corpo com ela, eu pensei que ela fosse consciente. Olha a minha burrice, inexperiência, imaturidade. Então, o negócio não é fácil. Agora, é bom quando você fala na imaturidade, na sua experiência, e você olha assim, ó, e você vê a aura, você vê a dimené. Então, isso é um alívio, é um alento. Tem chance. O cadáver, ou quase cadáver, vai sobreviver, não é isso? Você entendeu? Professor Valdo? Sim. Eu teria uma pergunta pertinente para mim, né? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma técnica assim para passar para a gente de desassimilação que fosse assim rápida e eficaz, assim, tipo ter flecha assim. Desassimilação é pensar o positivo, não pensar o negativo. É a primeira coisa. Se você conseguir fazer isso inteiramente, seriamente, você vai conseguir superar tudo. Não, porque no caso, assim, que às vezes a gente, quando faz uma assistência, que às vezes é mais difícil, assim, a gente tem que trabalhar mais. Mas você exterioriza a energia, limpa na hora. É aquilo que eu estava mostrando lá hoje, lá para você. Não, tá bom. Obrigada. Isso aí não tem jeito. Agora, quem tem energia superior, engole o outro que tem energia inferior. A energia é ferramenta. Quer dizer, a pessoa está apenas com martelinho. Você tem um canhão. E eu sempre quis fazer cinema desde adolescente, que foi quando tomei contato com a projeciologia. Eu tenho um talento natural nesse assunto de cinema e também como compositor musical. Eu pensei que poderia ser útil, mas ultimamente vejo difícil fazer atalhos com cinema, por ser um meio emocional. Agora mesmo é como se tivesse tirado o tapete sobre meus pés. E eu tenho 33 anos. Me pode dar algum conselho? Pode ser que o amor pelo cinema seja parte do meu porão consciencial? Tudo indica que sim. Outra coisa, chegou a sua hora de mudar. 33 anos, você tem mais 2 anos para fazer a reciclagem, para caminhar para a execução. Eu quero te lembrar, eu também sempre gostei de cinema. Há uma coisa interessante, eu vou falar minha vida para você. Eu trabalhei em cinema durante 10 meses, quando eu tinha 10 anos. Era entregador de cartaz na rua, de folheto, avulso, até chegar enrolador de fita, que era o ponto máximo lá dentro, quase que gerente. E eu deixei isso aí porque o meu patrão, que era o que dirigia o cinema lá, o gerente, com as coisas todas, praticamente o dono, ele morreu no acidente de avião. Então, veja,
eu deixei o processo de cinema. Mas agora, o que se passa? Mais tarde, dentro da situação toda, eu fui estudar o processo de plástica, fui para Hollywood, porque foi praticamente encaminhado com orientação do cientista do Japão, que me indicou para eu ir lá, porque era uma chance que eu tinha, porque muita gente que trabalhou com ele, ninguém conseguiu isso. E eu tinha chance de ir para Hollywood. Eu fui a Hollywood, examinei a opção de coisa, estudei a coisa lá dentro. Mais tarde, devido a isso, eu fiz 42 curtas, de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, tudo sobre processo de fenômeno. Mas para os outros, não foi para mim, eu nem fiquei com isso. Tudo eu tinha que entregar, porque eles é que pagavam lá os filmes e as coisas todas. Mas teve até um filme, que é um curta de 22 minutos, que foi passado no Brasil inteiro, e foi passado até fora do Brasil. Agora veja, nós fizemos um filme colorido sobre história em quadrinhos, que o negócio é mais sério, fazendo o levantamento da memória gráfica no processo do Brasil, junto com as revistas americanas e revista brasileira da quadrinologia, que é a arte sequencial. Então, só aí, eu estou mostrando 3 coisas que eu tenho relação com o cinema. Agora, veja, fui convidado para ser ator em Hollywood exatamente 4 vezes. Uma vez eu ainda era moço, era só pôr uma tupê, uma chinó que eu melhorava, mas agora, as outras, todas eu já era velho, com essa barba e desse jeito, e com o povo tudo na minha presença que viu isso. Só em Miami foram 2 vezes, e companhias diferentes de Hollywood. Então veja, aí nós passamos para 4 coisas sobre cinema comigo. Agora vamos entender. Eu nunca desejei participar de nada disso. Nada disso foi para mim fim. Tudo isso foi meio. Então, eu digo para o meu amigo aqui, você não acha que tudo isso que você mexeu até agora é meio, do jeito que aconteceu comigo? A sua finalidade deve ser outra. Eu, por exemplo, eu estudei isso tudo já sabendo, mas pensando no processo da consciencialidade, conscienciologia. Então a coisa é diferente. Como é que fica? Gente, essa chuva mostra que a meteorologia dessa vez falhou redondamente, que eu li no jornal hoje de manhã, que ia ficar tudo nublado e que não ia chover. Está lá no jornal. Você leu isso no jornal? Não? Aonde? Mas tinha jornal que está falando lá. Está lá falando bem claro. Lá, eu vi no jornal. Sexta estava nublado, sábado vai ser nublado, domingo pode ser que mude, segunda-feira que vai chover. Está lá no jornal, hoje que eu li, né? A hora que você chegou lá. Mudou, né? A meteorologia. Então eles estão atrasados lá. Que eu estou esperando que o negócio ia ficar assim, assado. Agora a chuva nós estamos precisando, porque a água das cataratas está apenas a 1/5. Vocês sabiam? 1/5 da água. Está mostrando todo o processo da anatomia da Terra. Sabe, quem quiser ver a anatomia, é só chegar lá. Que as águas desapareceram, vê então a anatomia, como é que é o processo lá, as entranhas da Terra, elas estão aparecendo. Agora, de modo que essa chuva é muito bem-vinda, né? Eu não estou contra não, viu? Eu quero só falar que eu não estou contra. Estou só falando que eu estou contra o jornal, que me tapiou. Bom, eu vou aproveitar então, né, para divulgar aqui, aproveitar que a gente está, coincidentemente, hoje a gente tem a revista Consciência e tem o Journal representados, né, editários aqui, né. A Unescom, ela vai estar lançando uma revista, a ideia é que ela seja uma revista anual, esse primeiro... Já tem título? Não, assim, nós temos o tema da revista que vai ser escrita conscienciológica, então vamos ter vários artigos sobre esse tema, resenhas, enfim, os autores eles estão livres para poder colocar a escrita... Você quer que eu dê um nome? Por favor, a gente ia pedir sugestões. Scriptor? S-C-R-I-P-T-O-R. Scriptor. Ok. O que você acha? Vale a pena? Então, a revista Scriptor estará sendo lançada pela Unescom. Ela é da hora, sendo lança.
Em breve, vamos ver, a gente vai fazer força para que nesse ano saia já a primeira, né? Mas a ideia é que ela seja anual. Então a gente agora é bom vocês verem se essa palavra não tem como título de alguma publicação. Revista, né? Eu tenho uma leve impressão que exatinho, só Scriptor não tem não. Scriptor, que é o processo do latinório, com o processo todo que eu uso, né? O Homo sapiens Scriptor, que são vocês. Então ela vai dar a realidade nossa, né? É isso. Pode falar, Thaís, é você? Professor, eu gostaria de saber, na fatologia, na 7ª linha, você coloca a adequabilidade evolutiva dos interesses pessoais. Não sei se você já chegou a comentar isso. Não, eu só toquei no assunto, a adequabilidade evolutiva dos interesses pessoais. Quer dizer, os seus interesses, eles são adequados para a sua evolução? Ou você, por exemplo, tem uma porção de hobbies que não tem nada a ver com aquilo que você faz, você está perdendo seu tempo. Ou aquela pessoa, por exemplo, que estava fazendo lá um big do dicionário, mas que ficava muito envolvida com a culinária, lembra que estava falando? E por aí vai. Então, veja, é justamente isso. Há uma adequabilidade evolutiva nos seus interesses? Os seus interesses estão de acordo com as metas da sua programação existencial? A Apex chancelou e falou, nihil obsta, o seu processo? Se a Apex falar a seu favor, tudo bem. Ou se a Conscius, né, aplaudiu o seu programa, está tudo ok. E, professor, você comenta que desde pequeno você começou a ver isso, né? Aquilo que não era para você. Como não, que a gente... não, mas isso foi porque chegou uma consciência e falou, isso não é para você. Aí ele falou assim, é bom você escrever isso, já que você está escrevendo, escreve aí. Porque havia uma série de requisições em torno de mim. Para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, vai lá, tudo coisa de rapazes, na época da adolescência, que era um negócio que, você sabe, eles querendo comprar você, seduzir você. Você está entendendo? De tudo quanto é jeito para participar ali do processo. Então, a minha dúvida é exatamente isso, porque no momento eu estou precisando concentrar esforços para atingir algumas metas evolutivas, mas também existe uma dificuldade da sociabilidade. Pois é, não, mas a primeira coisa é o seguinte, fazer o social é inevitável. Agora, o social não pode chegar a um nível que ele vai solapar os seus esforços mais definitivos. Então, isso aí é você que tem que ver o que você pode fazer. Eu, por exemplo, falar em social, esse mês eu estou muito socializado, ou socializante, ou socializador. No dia 3, no dia 16 e no dia 20 eu vou ter que sair aqui. É tudo em Foz. Mas e o processo que entra a política, entra os processos todos. Dia 3, por incrível que pareça, é amanhã. Eu estou assinando o livro lá. No dia 16, é o processo do discernimento, que nós temos que ir o social, que é a Cognops. E no dia 20, é uma coisa seríssima, que é a inauguração aí, ó, você precisa falar nisso, que é a inauguração aí das estrelas. Eu vou receber as estrelas com alta pompa, etc., no observatório nosso, que está lá. Explica aí como é que vai ser e o que é que vai ser, faz favor, é bom você tocar nesse assunto. Então, esses sociais, eu quero dizer para vocês, eu vou sair, isso tudo é à tarde, é 4, 6, 7, 8 horas da noite. Fala o dia que é, como é que é, só para a gente saber, porque lá eu sei que a cerimônia, ela é reduzida. Não é todo mundo que pode ir no observatório, mas vocês podem ir no outro dia, né? Quais são os horários do observatório a partir do dia 21? A partir do dia 21, a partir do dia 20, nós vamos inaugurar o observatório Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, que é um dos primeiros polos astronômicos do Brasil a ter uma interatividade entre planetário e observatório. Né? É muito importante porque para Foz é uma situação... Foz é uma cidade cosmopolita, e agora é uma janela para o universo. Então, mais do que cosmopolita, é universalista, né? Vamos dizer assim. Então, o polo vai inaugurar no dia 20, a partir do dia 21, as sessões acontecem de 8 até as 22 horas. Pode estar chovendo, pode estar com sol, que vamos ter sessão, né? Então, dia 20, a inauguração, a partir das 18 horas. Lá é quase do tamanho aqui do tertuliário, né? Sim, o tertuliário é alguns centímetros maior, né? Aqui.
Então a gente... a cúpula tem 11 metros, o diâmetro dessa cúpula aqui, ó, a cúpula. E o observatório tem 6 metros de diâmetro. São 2 telescópios maiores do que aqueles que nós tínhamos aqui. Gente, é coisa boa, dá para ver muita coisa. Ainda mais aqui, que é mais ou menos claro, vale a pena. Sim. O negócio é muito sério. De modo que isso é que é o social do processo, tá certo? Eu tenho 3 sociais esse mês, raramente eu tenho isso, hein? Pode falar. Professor, aqui na acabativa, página 51, não sei se você ouviu aqui, na remissiologia, o item 9 é para ficar em itálico mesmo? Onde é que está na remissiologia? O que é? O item 9 é para ficar em itálico. A técnica do crescendo, o que é? 09? Não, se ele é em itálico. O que é a técnica do crescendo? É para ficar em itálico? Não, tem um monte que é itálico, você ainda não sabe da minha técnica. Ciclo, técnica, tem uma série de condições de ciência que eu coloco em itálico para chamar a atenção. Isso é de propósito. Olha que todas essas técnicas, elas têm itálico, tudo. O título lá, tudo tem isso. É diferente, é para chamar a atenção. Entende? Okay. E a dúvida que eu tenho, professor, aqui no detalhismo, na página 50, tem a ciclologia. Ciclologia, o neociclo da automaturidade intraconsciencial a partir do curso intermissivo. Eu perguntei numa tertúlia anterior para o senhor sobre a questão da inteligência evolutiva, assim, como é que ela é desenvolvida. Aí o senhor falou que muita gente só começou a ter essa ideia de inteligência evolutiva a partir do curso intermissivo. Sim. Mas para a gente chegar num curso intermissivo, assim, não teve que ter algum conhecimento prévio? Não, é a ignorância evolutiva. Então, era isso que o requisito que precisa para entrar no curso intermissivo é a ignorância evolutiva. Então era isso que... Se o cara é ignorante, ele entra lá, porque a inteligência evolutiva aparece lá. Por isso que eu estou falando. O neociclo da automaturidade intraconsciencial a partir do curso intermissivo. Esse é o resumo dessa história. Está claro? Agora, vocês todos já têm, assim, uns lampejos, ou vislumbres, ou nuances da inteligência evolutiva de alto nível. O problema é ver o que é que vocês fazem. E outra coisa, isso se manifesta mais com aquela pessoa que já tem alguma interpolação, ou extrapolação, do ponto de vista parapsíquico principalmente. Aí a coisa muda. Que a extrapolação vem mostrar que a pessoa está em crescimento, entendeu? Ela está em ponto maduro, ela está caminhando. Então é muito importante isso aí. Valdo, sim. Página 50, na fatologia, segunda linha, a mudança incansável do bloco de interesses quando necessário. Qual que é o título que você falou? Qual que é a logia? Não, eu sei, é 50 o quê? Página 50. O quê? Parafatologia? Não, fatologia. A patologia, a automotivação pelo autoapregoamento contínuo? Não, segunda linha, a mudança incansável do bloco de interesses quando necessário. A mudança incansável do bloco de interesses quando necessário. O que você quer? Queria que você aprofundasse. O problema todo é o seguinte, a mudança incansável do bloco. Nós temos que estar preparados para mudar aquilo que nós estamos fazendo e tudo aquilo que a gente às vezes está prezando demais, dando muito valor. A partir do princípio de que os fatos devem orientar a nossa evolução. A evolução que eu estou falando aí no caso é a investigação, a pesquisa, a abordagem aos fatos. Então, são os fatos que orientam a nossa pesquisa. Sendo por isso, você tem que estar predisposta à mudança de uma hora para outra. Nós chamamos isso de neofilia. A neofilia é uma pessoa que gosta da coisa nova. Ela quer reciclar sempre que for necessário. Ela não tem medo disso. Ela não é neofóbica. Ela quer. Você entendeu aí? O problema é esse. Agora aqui, é possível ser completista produzindo GESCONs em 3 áreas de atuação diferentes, como por exemplo, na política, na psicologia e na conscienciologia? Olha, eu penso que é possível, eu só acho um pouquinho difícil, né, para mim,
Mas para uma pessoa que tem muito gabarito, não é isso? Tudo é possível. Política, psicologia e conscienciologia é possível. Você quer candidatar a alguma coisa e é psicólogo e já conhece a conscienciologia, é isso? Pode ser, até pode ajudar muita gente, não é isso? Afinal de contas, o Waldson está aqui, olha ali, ó. Ele é mais ou menos isso, não é não? Chega perto, o Waldson, ele é político, ele é mais ou menos dentro da conscienciologia. Agora, e a psicologia, ele tem a Verônica para dar o contrapeso. Então, eu acho que talvez seja um exemplo dessa situação. Agora, veja, nós esperamos que o Waldson alcance o complexo, não é isso? Professor, a página 50, interaxiologia. A interação do encaixe da própria existência ao mecanismo evolutivo. É esse que você quer? Isso. Você pode aprofundar? O caso todo é o seguinte: há um mecanismo evolutivo. Como nós estamos falando hoje aqui da pertinência evolutiva, que o processo todo é de autodiscernimento, se você está encaixando os seus esforços dentro disso, quer dizer, você tem de fato uma meta, um objetivo evolutivo, e você faz a confluência dos seus esforços, objetivando essa meta, esse é que é o caminho. Eu acho que a maioria aqui está pensando nisso. Todos os esforços da maioria de vocês aqui, eu penso que estão nessa confluência. Está tudo caminhando para isso. Está mais ou menos claro? Agora veja, uma coisa séria, Luiz, aí para observar, é ver os detalhes prioritários. Detalhes prioritários. Aí é que entra a técnica do detalhismo. Detalhes prioritários. Não esqueça disso. Sovaldo, como que a gente pode aquilatar melhor a pertinência evolutiva nossa durante as fases de transição evolutiva, né? É saber se você anda como tartaruga ou anda como o guará. A tartaruga é aquela que anda em slow motion, câmera lenta. E o guará é o bicho que ele estudou a jato lá no Cabo Canaveral. Ele anda mais rápido que os outros. Então, como é que é você? Tartaruga ou guará? É aí que é o X. Porque, olha, uma pessoa está na transição, mas ela vai passar a vida dela toda na transição? Isso não é transição. Isso é estacionamento, está estacionária, isso não é correto. Justificando isso. Isso, você está entendendo? Então a primeira coisa é acronêmica. Quando que a gente pode avaliar se isso já virou corrupção ou se a gente ainda tem que ter paciência? É você fazer uma equação entre os seus recebimentos e a sua realização. E olha o saldo. Recebimento, você sabe o que é. E a realização da PROEX. Porque, às vezes, esse negócio de transição é desculpa. É uma escusa. A pessoa está apresentando isso para tirar o corpo fora. É um mascaramento. Isso aí, até um certo ponto, é uma corrupção. Professor, por favor, na página 50, colegiologia, o colégio invisível dos evoluciólogos. Como é que é? Colegiologia. A colegiologia, o colégio invisível dos evoluciólogos. O que você quer? Você poderia explicar um pouco mais isso? Colégio invisível dos evoluciólogos é aquilo que eu falo há muitos anos, Luiz, sobre o caso. Se eu tivesse chance de ter alguma coisa, se alguém fosse me oferecer extrafisicamente, então, há muito tempo que eles me perguntaram isso. O que é que você queria, Valdo, se você tivesse liberdade de fazer alguma coisa? Então, eu falei assim, eu desejaria ir numa aula do Colégio Invisível dos Evoluciólogos, ou seja, aquele colégio deles, quando eles têm a reunião, e eu vou pedir para ficar na última carteira, se lá tem isso, e não vou falar nada.
Eu quero ser um aluno ouvinte de uma das reuniões deles, para eu saber o que se passa lá. Professor, eu estou perguntando isto porque uma vez você em Buenos Aires, faz 15 anos, falou sobre este tema. Você ainda não presenciou, não assistiu aí à classe deles? O que é? Eu não estou entendendo. Não, de modo algum. Eu penso que se isso acontecer, ainda vai demorar muito e vai ser quando eu for consciex. Por exemplo, às vezes, se a gente começar a trabalhar com algumas coisas de assistência, que eles vão precisar de mostrar, às vezes eles vão querer chamar, do jeito que no tribunal, por exemplo, tem o vogal, tem a faxineira que vai melhorar lá, eu vou lá para carregar mala, qualquer coisa, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que extrafisicamente eles permitam. Agora veja, eles às vezes estão fazendo essas reuniões ininterruptamente do ponto de vista telepático. Então aí eu sobrei. Nunca se sabe. Eu já perguntei para criar problema para ver se me esclarece mais, mas ninguém falou nada até agora. Mas, por exemplo, deve ter algum colégio invisível dos evoluciólogos que seja tudo na base da telepatia. Então, a internet, já era. Tudo na hora. Não é possível? Não é óbvio? Não tem lógica? Então é preciso a gente ver o que dá. Agora, de lá para cá, meu chapa, eu estou só aqui. Eu não fui para lá. E dedura. Hein? Não é assim, né? A gente faz o que pode, não é isso? Professor Valdo. Vamos fazer força. Aqui, no dia 12 de abril, eu tive a minha primeira experiência nessa vida intrafísica com a dessoma de alguém mais próximo. A minha mãe fez a projeção final. É o dia do meu aniversário. Pois é, fez a projeção final às 6 horas. Sei, mas você sabe, então deve ter sido assim uma libertação. Há dessomas que são vitórias. Ela foi? Eu penso que sim. Ela tinha 93 anos de idade, né? E eu acho que a vida dela foi... Então a gente pode comemorar junto. Eu, aniversário, e ela dessoma. Mas então... foi a dessoma do nascimento dela como consciex na intervenção. Mas daí a dessoma dela foi no meu plantão. Eu que estava com ela no hospital naquele dia, né? E depois disso, eu tenho pensado mais, porque é interessante, a gente fica aqui um pouco na teoria e às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Mas depois dessa ocorrência... Mas você pensou o quê? Não, agora, depois dessa ocorrência, é que eu tenho analisado as possibilidades. E daí eu fico pensando e queria que, se fosse possível, o senhor desenvolver um pouquinho sobre isso. Quais são as possibilidades de, estando no extrafísico, de alguém, por exemplo, que não tem uma prática e uma destreza, vamos dizer, com a assistencialidade no nível da conscienciologia, vamos dizer assim, né? Porque ela não teve. Não, mas ela vai ter assistência e eles encaminham. Agora ali, não adianta forçar a parada, forçar a condição evolutiva dela. Ela mesma vai ver o que ela precisa mais. Eles fazem tudo de comum acordo. Tudo é conversado de uma maneira democrática, de entendimento, de compreensão. Então, ela vai ter assistência. Agora, com 93 anos, isso aí é o máximo. Ela estava mais ou menos lúcida? Nos últimos 3 meses, não. Mas não era lúcida o tempo todo. Então, na parte da manhã, ela ficava bem lúcida. Quando era na parte da tarde, ela já não sabia mais, às vezes ela não reconhecia a gente mesmo. Sei, porque aí é a falência dos órgãos, como o povo fala lá na medicina, né? Falência dos órgãos. Aí começa a funcionar, o corpo já não dá mais, já não responde. Isso mesmo. Aí é mesmo a falência. Com 93 anos, isso já é uma grande coisa. Ela conseguiu muito. Quantos filhos ela teve? Ela teve 11 filhos e eu sou a segunda Isso aqui é mulher, hein? 11 filhos, chegar aos 93 anos. É uma vergonha para algumas amigas que eu conheço por aí. Mas puxa vida. 93 por 11. Opa, isso é que isso é uma equação. Mas dentre... evolutiva, violenta. Dentre filhos, netos, bisnetos e tetranetos que ela teve, já bem grande, com 15 anos, da última vez que eu contei, 83 pessoas.
É um bocado, hein? Agora, ela não é do Nordeste, não, né? Pois é. Você veja bem, não é mineira do norte de Minas também, não, né? Não, também não. Era pois é, essa saiu da esquadra. É, de Capitólio. Agora, veja, e ela não morou em Vilcabamba. Impressionante, uma beleza isso aí. Vamos pensar positivo em favor dela. Essa vai longe, minha filha. E foi muito interessante. 93 anos, ainda tinha lucidez, um pouco, e com 11 filhos, 83 descendentes, fora os cachorros e gatos, é muita coisa. O negócio não é fácil. Mas o processo dela todo aconteceu foi comigo. Eu fui para dar férias para minha irmã, que tomava conta dela, e ela sofreu uma queda. Me pediu um chá, enquanto eu fui fazer o chá, ela levantou e caiu. Aí fraturou a bacia, foi para o hospital, teve uma pneumonia depois da cirurgia, conseguiu sair da pneumonia. Quando foi para o quarto, na enfermaria de novo, pegou outra infecção. E dessa segunda infecção ela não conseguiu sair. Mas no dia que ela caiu pela manhã em casa, ela me falou: minha filha, tem um negócio que eu preciso te falar, vai acontecer um negócio hoje. Aí eu perguntei: o que é que vai acontecer? Ela falou assim: só vou te falar depois. Então, assim, na minha percepção, professor Valdo, mesmo lá, durante o processo todo, eu acho que ela, mineiro, né, ela, do interior, sempre foi muito católica. Então, eu acho que teve muito envolvimento de consciência do catolicismo, assim. Depois eu tive algumas percepções de consciência falando mesmo, assim. Então, agora, uma coisa, os filhos dela, quantos estão vivos? Todos. Estou falando, foi a minha primeira experiência com Dessoma. É impressionante isso, hein? É um exemplo. Nunca tivemos nenhuma Dessoma na família que não fosse... Agora, ela chegou a estudar alguma coisa na vida? Ela estudou aquele Mobral, porque no tempo dela, de menina, sim, o pai não deixava estudar as filhas, né, para não escrever para os namorados. Você deve conhecer um pouco dessa história. Em Minas Gerais. Não é fácil. Então, eram só os homens que estudavam naquele tempo, mas ela queria ser professora. Só macho, fêmea. Não existe isso. Mas, olha, isso aí é um exemplo, né? Sua mãe, você precisa de mostrar alguma coisa. Escreva a biografia dela para os outros. Olha esse aspecto todo. Vocês não fizeram aquilo que a turma gosta de fazer lá, o Jornal da Família, não, né? Eu fiz um só número, né? Vamos dizer, de um jornalzinho. Pois é, agora o problema é fazer o levantamento, ver a família com 83 pessoas, aquele negócio todo, né? Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 27 votos online, 12 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 113 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica do Invexis. Hoje vamos ter 6 recados: Cícero, Apex, Eliana, Acoplamentário, Adriane, Côncios, Tamara, Laboratórios, Thaís, Reaprendência e Max, Feira do Livro. A eleição do verbete para amanhã: comunicação modular, linha de abertura, mega tarefa final, polaridade extrema. Boa tarde. Eu gostaria de fazer 2 convites. Um deles é para o curso Proexologia. Esse curso vai ser realizado agora em maio, nos dias 16 e 17, e também 23 e 24. É um curso que acontece em 2 finais de semana. E esse curso, ele tem como objetivo, um dos principais objetivos, é entender e melhorar a compreensão dos conceitos com relação à Proex. Ou seja, a questão do público-alvo vai ser discutido, a preparação da Proex, os determinantes do conteúdo da Proex e uma série de outros conceitos com uma dinâmica bastante interessante envolvendo muitos estudos de caso para criar debates e reflexões sobre a proexologia. Então fica o convite a todos, as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC e maiores informações também com qualquer voluntário da Apex. Um outro recado que gostaria de passar é quanto à conferência online de hoje. Vai ser sobre a biografia da Marie Curie, tá? Marie Curie.
Então, ficam todos convidados. Essa conferência online ela acontece acessando o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. E vai ser das 15h30 às 17 horas. Então, fica o convite aí a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para lembrar do Acoplamentarium, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio, com o professor Nário Takimoto e professora Cristina Aracaki. O tema a ser desenvolvido será sobre autoconsciencioterapia e o desenvolvimento parapsíquico. Importante avisar os teletertulianos que qualquer sinal de resfriado ou gripe, evitem viajar. Muitas vezes as pessoas nos vêm dando os recados aqui e se interessam em fazer o acoplamentário. Se você tiver qualquer dúvida a esse respeito, antes de viajar, ligue para o CAEC, tá bem? Que nós estaremos prontos para responder as suas dúvidas. Nosso telefone é 045 35 25 26 52. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Consus, nós gostaríamos de informar a todos aqueles que queiram qualificar a Invex sobre o curso Inversor Cobaia, que acontecerá de 5 a 7 de junho. Dentre os temas, nós vamos trabalhar com o Invexiograma, que é a avaliação para o nível da autoinvexibilidade, e também uma apresentação do programa da Invexis. Os professores é o João Aurélio e a professora Lilian Zolê. O valor R$ 120 e pode ser dividido em 2 vezes de R$ 65. Maiores informações, vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC. O número é 3525-2652 ou ainda 9912-1111. Obrigada. Boa tarde. Então, lembrando, né, que o preço dos laboratórios baixou. Né? Então, o crédito agora é R$10 e 2 créditos R$20. Contamos com a participação de todos os laboratórios, que aumente, né, o número de pessoas fazendo laboratório agora que baixou o preço. Né? Então, existe o pacote agora. O primeiro experimento de laboratório, para quem nunca fez, a pessoa paga R$7. E, a partir daí, existe um escalonamento que vai até esse valor que a Tamara falou. Para que a pessoa mantenha o preço de R$7 por unidade de laboratório, ela precisa comprar um pacote de 30 créditos. Cada crédito sairia no valor de R$7. O laboratório que utiliza 2 créditos, esse de 3 horas e meia, então seriam R$14. Então, assim, é muito... Uma pessoa... São, em média, 21 créditos para você fazer todos os laboratórios do CAEC, de experimento individual. Você comprando um pacote de 30, dá para você repetir algum e escrever, de repente, um artigo. Essa é uma proposta, inclusive, que eu vou fazer agora, um experimento, vamos ver se vai dar certo. Nós estamos todo mundo esperando inscrições na recepção do laboratório, do CAEC. Obrigada. Bom, boa tarde. A Reaprendência gostaria de convidar todos os voluntários para assistir à aula aberta do professor Jarbas Paranhos, hoje, às 15 horas, até às 17 horas, aqui na sala de aulas compartilhadas do próprio CAEC. Tá? Obrigada. É sobre cosmoética destrutiva, tá, o tema. Boa tarde a todos. Nós estamos lá na Feira do Livro. E nós convidamos vocês para participar da feira, que a feira está bem bacana. O estande que a gente conseguiu lá é um estande bem central. A escala, a gente já conseguiu preencher 90% da escala. E hoje, a professora Lourdes Pinheiro vai estar lá fazendo a sessão de autógrafos dela às 7 horas da noite. Lembrando que a feira é sábado e domingo, ela é de 9 da manhã até as 8 da noite. E durante a semana, ela é de 9 até as 10 da noite, tá bom? E ela termina no domingo que vem. Então, o pessoal que puder trabalhar e colaborar na escala também, pode falar comigo, com a Solange, ou com o próprio pessoal lá no stand, lá, que o pessoal está lá esperando com a escala para poder preencher, tá bom? Esperamos vocês lá. O verbete vencedor para amanhã é mega tarefa final, com 19 votos. Linha de abertura, não é mega tarefa final. É linha de abertura, o verbete vencedor com 19 votos. Obrigada e boa tarde.